Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo extremamente importante, porque hoje, dia 9 de abril de 2025, podemos ver o retorno de Pedro aos gramados. É isso mesmo, torcedor rubro-negro, é para comemorar. Felipe Luiz tem um reforço, e eu vou considerar um reforço para o técnico Felipe Luiz, porque o Pedro ainda não foi utilizado pelo treinador, ou seja, o Felipe Luiz consegue fazer o Flamengo jogar muito bem, consegue não perder, ele só tem apenas uma derrota desde que assumiu o comando do Flamengo, que foi para o Fluminense em outubro do ano passado, isso tudo sem o Pedro, e conquistando título. Tudo que ele conquistou, ganhou. Copa do Brasil ano passado, Taça Guanabara esse ano, Supercopa esse ano, Campeonato Carioca esse ano, tudo que ele teve a oportunidade de disputar, ele ganhou. E agora ele terá o Pedro, que pode pôr fim ao grande problema dele, a não bola na rede. Porque o Flamengo cria, mas a bola não entra. Será que o Pedro volta hoje contra o Central Córdoba da Argentina, jogo pela Libertadores? Nós vamos contar para vocês. Tem também uma lista de jogadores que o José Boto estaria de olho para a próxima janela de transferência para fazer contratações para o Flamengo. Será que é verdade? Nós vamos contar isso para vocês também. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes, galera, eu sei que você está doido para fazer aquela fezinha, aquela aposta. Corre no site da KTO. Essa aqui é parceiraça do canal, a melhor casa de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para fazer a sua fezinha, a sua aposta e garantir uma grana extra. Mas eu sempre lembro, é só para maiores de 8 anos. E eu peço sempre para vocês jogarem com muita responsabilidade. Pessoal, é o seguinte, para o jogo de logo mais de 45 mil ingressos vendidos. A diretoria do Flamengo acredita em pelo menos 50 mil pessoas presentes, ou seja, mais um jogo do Flamengo no Maracanã com casa cheia, independentemente do horário, independentemente do valor do ingresso, que muitos torcedores estão reclamando, mas o torcedor rubro-negro faz a sua parte e fará mais ainda, porque hoje terá mosaico no Maracanã. O que eu quero dizer é o seguinte, torcedor, chegue cedo para contribuir com a grande festa que as torcidas organizadas estão organizando, obviamente, para esse jogo. Um jogo importante, um jogo que o Flamengo precisa vencer, fazer o seu dever de casa. Eu falo isso, não acho nenhum exagero. O Flamengo tem condições de vencer todos os jogos da fase de grupos da Libertadores. Todos. A LDU na altitude. Flamengo tem condição de vencer a LDU na altitude, independentemente da altitude, independentemente do time que entra em campo. O Flamengo é o grande favorito para esse grupo e é o grande favorito para terminar com a melhor campanha, inclusive, da fase de grupos da Libertadores. E pode ter o retorno do Pedro aos gramados, e eu falo o retorno porque ele operou, vocês vão se recordar, no dia 4 de setembro de 2024, ano passado. A previsão inicial era de pelo menos 9 meses, mas diante do esforço do Pedro, diante do bom trabalho do Departamento Médico do Flamengo, no ano passado já, isso precisa ser dito, não foi o Departamento Médico só desse ano, o crédito precisa ser dado também aos profissionais que estiveram no dia a dia do Pedro na reta final do ano passado e agora esse ano. E eu vejo muita gente debatendo, discutindo, criticando, comentando que está com receio desse retorno rápido. Gente, o Departamento Médico do Flamengo, ao fazer isso, tem dados que garante que o Pedro está pronto para voltar. São dados. Ah, mas ele pode se machucar. Sim, mas ele também pode se machucar se ele voltar daqui a 10 meses, daqui a 2 meses. Nada garante que ele não terá lesão. E será um retorno gradual. Ele não vai chegar, ser titular, jogar 90 minutos, não. Vai ter um controle de minutagem com ele. Como aconteceu, por exemplo, vocês vão se recordar, Bruno Henrique, após a grave lesão no joelho, 10 meses fora, voltou, fez um jogo, ficou um monte de jogo fora, vários jogos seguidos fora, aí todo mundo falando, ih, sentiu de novo. Não, gente, isso é controle de minutagem, justamente para o atleta não sofrer mais problemas físicos. O Bruno Henrique sofreu, é normal quando você volta de uma lesão como essa no joelho, de uma lesão grave, é normal ele ter um problema físico. Isso quer dizer que o Pedro vai ter? Não.
Agora, o fato dele voltar em 7 meses é garantia que ele terá um problema muscular? Também não. Mas, caso aconteça, não quer dizer que ele voltou de maneira precoce. Entende? E eu tô vendo, parece que existe uma força negativa de parte de uma torcida nas redes sociais ou até mesmo profissionais da mídia querendo que o Pedro se machuque para dizer, tá vendo? Eu avisei, não era para voltar tão cedo. Gente, na boa, na rede social todo mundo entende tudo, né? Eu paro para ouvir quando o profissional, um ortopedista da área esportiva aí, eu paro para ouvir. Por exemplo, no outro dia, a Jovem Pan, o Thiago Asmar, o pilhado que apresenta o programa lá na Jovem Pan, botou o irmão dele. Confesso que eu não lembro o primeiro nome, obviamente o sobrenome é Asmar. Botou o irmão dele, que é especialista no assunto, ortopedista, super renomado aí, todo mundo conhece o cara. Aí eu paro para ouvir. De fato, ele levantou algumas questões ali importantes, mas ele deixou muito bem claro também, falou, olha, eu não tenho acesso aos exames, a como o trabalho que está sendo feito no dia a dia, mas o prazo de retorno chama a atenção? Claro que chama. São, entre aspas, apenas 7 meses de um jogador que já teve uma grave lesão no outro joelho também, que foi a mesma lesão, só que no outro joelho. E o Pedro, ele está praticamente relacionado. Não tem como cravar, porque ele vai fazer um teste na manhã dessa quarta-feira lá no Ninho do Urubu. Mas muito difícil que ele não seja relacionado. Então eu vou botar a palavra deve aí na condicional. O Pedro deve ser relacionado para esse jogo, o que já é um motivo a mais para o torcedor rubro-negro comparecer ao Maracanã, gritar o nome dele. Eu sei que ele não é tão midiático, tal como outros jogadores que estão no Flamengo, que já passaram pelo Flamengo, mas é um jogador extremamente importante. O torcedor rubro-negro tem que comemorar muito o retorno do Pedro e o Felipe Luiz mais ainda, porque o que eu falei no começo do vídeo eu repito, o Pedro promete por fim ao grande problema do Flamengo. Não consegue ser letal, não consegue ser matador, e o Pedro é esse jogador. Tanto é que os números dele ano passado, antes da lesão, eram assustadores. Então, boa notícia para o técnico Felipe Luiz e para a torcida rubro-negra. Vamos lá, está circulando aí nas redes sociais, lista de jogadores que o José Boto tem para a próxima temporada. Zagueiros, David Carmo, do Olympiacos, Tuta, do Frankfurt, da Alemanha, lateral direito, Vinícius Tobias, do Shakhtar, meias, Julian Enciso, do Brighton, e Facundo Buonanete, do Leicester. Olha, esse Facundo é argentino, tá? E aí, pelo que me relataram no Flamengo, sobre o Vinícius Tobias, já falei aqui, é um jogador que o José Boto gosta, tanto é que ele levou para o Shakhtar, mas não pensa na contratação desse jogador. Outro jogador que ele gosta, o Buonanete, ele gosta também, mas também não pensa nesse momento. Ele não gosta do David Carmo, por exemplo, só para vocês terem noção. E são pessoas do Flamengo que me relatam, tá? O Julian Enciso, ele também não gosta, não acha que possa agregar nesse momento no Flamengo. Então, pessoal, tomem cuidado com essas possíveis listas de contratações que estão circulando em WhatsApp, em grupos de torcedores do Flamengo. Vão tentar valorizar jogadores às custas do Flamengo. O simples fato do jogador ter sido contratado pelo José Boto em outrora, em outro momento, já basta para alguém jogar no mercado que o Flamengo está de olho. E quando eu falo esse alguém, pode ser empresário, assessor, até mesmo jornalista. Então tomem cuidado com isso, galera. Dito isso, pessoal, daqui a pouco tem jogão no Maracanã. Eu agora vou para o SBT, tem programa, e eu vou deixar o meu palpite para o jogo de hoje no Maracanã. Para mim, o Flamengo vence por 3-0. Ah, que isso, Vene, falta de umidade. Não, eu acho que o Flamengo vai vencer por 3-0. Lembrando que o Central Córdoba é um time bem comum do futebol argentino. Inclusive, os torcedores do Central Córdoba comemoraram o fato de pegar o Flamengo no grupo, não por achar o Flamengo fácil, mas por acharem o Flamengo, assim, um time de muita qualidade. Então eles comemoraram porque eles vão ter na cidade deles lá, o Flamengo jogando lá, e eles vão ter a oportunidade de ver jogadores de alto nível que hoje estão no Flamengo de perto. Então eu acho que hoje vai ser 3-0. E você, qual é o seu palpite? Pode comentar aí. Não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, compartilhe o vídeo com os amigos, com as amigas, e vamos fazer o canal Vene Casagrande, ó, subir cada vez mais.
e energias positivas ao Pedro. Parece que existe uma onda de torcedores querendo que ele se machuque para dizer: eu avisei, voltou muito cedo. Mas, se Deus quiser, isso não vai acontecer. Tamo junto, um abraço, fui!